Bom dia a todos. Aqui no cenário de renda fixa, a gente seguiu observando um inflow relevante aqui para a indústria. Então, agosto a gente teve mais um mês, né, acima de 40 bi de captação para os fundos de renda fixa e crédito privado. Quando a gente olha para o mercado primário, a gente seguiu vendo um mercado primário aquecido, mas ainda tendo uma desaceleração em relação ao que a gente tinha nos meses anteriores. No ano, a gente ainda tem, né, um volume bem expressivo de mercado primário, aqui falando dos papéis em CDI+. Então, acumulado agosto, a gente já teve 196 bi de mercado primário, sendo que ano passado, o ano inteiro, a gente tinha tido 170 bi. Então, acumulado agosto desse ano já ultrapassou o que a gente teve no ano passado. A gente vê que parte dessas emissões não tem vindo 100% para o mercado, né? Parte ou fica já no balanço dos bancos, ou tem acontecido alguns private placements, e algumas dessas emissões também têm vindo em níveis baixos que a gente não tem alocado. Então tem sido um pouco mais desafiador aqui a gente fazer a alocação nos mandatos, apesar de ainda conseguir encontrar algumas boas opções de investimentos. Aqui, quando a gente olha para o mercado primário das isentas, a gente também viu uma desaceleração no mês de agosto, tendo tido 5,5 bi, né, de emissão, é, sendo que nos últimos meses a gente tinha tido pelo menos 10 bi em cada mês, né? Então também teve uma desaceleração aqui, mas quando a gente olha, ainda assim é um patamar interessante de primário. No ano acumulado a gente teve mais de 80 bi, que já é recorde. Ano passado inteiro a gente tinha tido é, 69 bi de emissão no mercado primário. Então a gente segue vendo também bastante apetite para esses ativos de debêntures em 2431. Quando a gente olha aqui os índices, a gente viu uma continuidade no movimento de fechamento dos spreads. Então, quando a gente olha o IDA-DI, ele fechou de 1,41 para 1,37. E quando a gente olha o IDPCA infraestrutura, ele fechou de 0,57 para 0,47, né? Um fechamento de 10 bips no mês. A gente segue vendo uma tendência de continuidade nesse fechamento dos spreads, tanto do mercado em CDI+, quanto das debêntures de 2431. Quando a gente olha o que está acontecendo mais na ponta, a gente vê que ainda tem ganho de capital para oferir, né, tanto nos dois mercados. E quando a gente olha aqui um pouco de NTNB, acho que foi um mês como o Genta e o Bruno comentaram, teve bastante vol intramês, mas quando a gente olha no início do mês contra fechamento, a curva ficou praticamente flat, né? Então teve um ligeiro fechamento de spread na parte um pouco mais longa, mas praticamente flat. E acho que um grande destaque aqui do mês foram os vencimentos, tanto da B24 quanto da LFT, agora já no início de setembro. Isso trouxe aqui quase 500 bi de liquidez para o mercado, né? E quando a gente olha, em agosto a gente já teve uma antecipação de rolagem, né, dessas LFTs, e isso trouxe um fechamento também de spread na curva de LFTs. A gente estava bem posicionado aqui, tanto na março 27 quanto na setembro 27. Foram duas das que mais andaram aqui, então isso também trouxe um retorno interessante, tanto para o trend pós-fixado, quanto para os fundos de liquidez, onde a gente faz essa gestão ativa do caixa também em LFT. E aqui passando agora pela performance dos fundos, a gente teve um mês, né, bem positivo para toda a nossa grade de produtos. A gente pode passar aqui XP referenciado 0,90 contra 0,87 do CDI, XP Corporate Light 1,01,
o XP Corporate Plus 1,09% do CDI. A gente teve aqui o XP debênture incentivado e CDI com 0,9% do CDI, isso já isento. Os fundos aqui de previdência também todos acima de 1% no mês. Então, a gente teve aqui realmente um mês bem interessante. Os XP debêntures incentivadas aqui com 1,13%, né, também um retorno bem interessante no mês. E aqui, olhando em percentual do CDI, a gente também, naturalmente, teve uma performance muito interessante. O XP Corporate Plus foi um dos destaques aqui, com 126% do CDI no mês. E o XP debênture incentivada e CDI também, 125% do CDI no mês. De novo, já isento de imposto de renda. E todas as janelas aqui, né, bem interessantes. 3 meses, 129% do CDI no mês. 12 meses, 136% do CDI no mês. Então, nossa grade trazendo bastante alegria aqui para os nossos cotistas. E aí, por fim, passando um pouco como está a carteira, né, dos fundos, a gente tem visto essa performance que a gente tem acumulado nos últimos meses tem sido acrescida, né, de ganho de capital. Né? Quando a gente olha como é que está a carteira atual, a gente vê aqui o XP referenciado 80% alocado numa duration de 1 ano, né, com spread líquido de 0,49. Quando a gente olha o XP Corporate Light, 78% alocado, uma duration de 1,8 anos, com spread de CDI mais 0,84. O XP Corporate Top, 82,7% de alocação, uma duration de 2 anos e meio, CDI mais 1,83. E o XP Corporate Plus, que a gente tem feito um trabalho bem intenso, né, de alocação, 92,7% de alocação, 2 anos e meio de duration, né, com spread bruto de CDI mais 2,59. Além disso, a gente tem aqui os fundos, né, incentivados. Nesse mês a gente deu início, né, que é o XP Debentures incentivadas em uma B5. A gente já começa aqui com 22 milhões. A gente tem esse período inicial onde a gente consegue ficar menos alocado, né, nas 2431 e por isso ter um spread um pouco maior, né, até precisar fazer as alocações mínimas regulatórias. Mas quando a gente olha aqui os XP debêntures incentivadas, 96% alocado, com spread acima da NTNB, né, acima de 1%. Os XP debêntures incentivadas em uma B5, a gente conseguindo ter essa flexibilidade aqui, né, ter um spread de 1,67%. E o XP debêntures incentivadas RED, o XP debêntures incentivadas CDI, né, aqui com um spread de CDI mais 0,75, 93% de alocação. E os fundos de previdência aqui também, todos bem alocados, né, com spread interessante. Né? Então, o XP Icatu Horizonte, 48%. Esse não é um fundo de crédito privado, né? Então 48% alocado num spread bruto de quase CDI mais 2. E o XP Seguros Crédito Privado, 87% alocado numa taxa, num spread bruto de CDI mais 0,98. E o XP Horizonte Top, né, que é 87,4, num spread bruto de CDI mais 1,38. Então, a gente entende, né, que as carteiras estão bem alocadas, a gente segue no nosso movimento, né, de redução de risco. Então, apesar dessa dinâmica de mercado, onde os spreads têm fechado, a gente tem buscado manter uma duration curta, não alongar a duration para capturar um acréscimo de spread marginal, porque a gente entende que nesse momento não faz sentido a inclinação que tem vindo para o mercado entre os ativos mais longos e os ativos mais curtos. Então, dado o cenário atual, né, e o momento do ciclo, a gente prefere, ainda que ter uma taxa de carregamento um pouco mais baixa, ficar
em nomes mais defendidos, né? Então a gente tem aumentado também a alocação em títulos bancários versus títulos corporativos e encurtando a duration dos mandatos. Dessa forma a gente consegue proteger também a carteira de eventuais oscilações que possam acontecer no médio prazo, apesar de a gente seguir vendo essa tendência positiva de captação, né, para a indústria de renda fixa e crédito privado, e ainda ver alguns ativos que tenham essa possibilidade de ter ganho de capital no curto prazo.